Oi, pessoal, tudo bem? Ó, foca aqui no professor, que nós estamos tirando as dúvidas dos trabalhadores domésticos, das trabalhadoras domésticas, que são milhões aqui no Brasil. Estamos já batendo 7 milhões de trabalhadores domésticos. E, por incrível que pareça, 3 milhões não têm ainda a sua carteira de trabalho assinada e muitos não conhecem os seus direitos. E aí a gente está aqui para poder te ajudar. Vamos falar de mais um direito que o trabalhador doméstico tem, que é o salário mínimo. É isso mesmo, você tem que trabalhar, no mínimo, receber o mínimo. O mínimo. E qual o mínimo, professor? O mínimo da sua região. Por exemplo, o estado de São Paulo tem um mínimo que é mais de R$ 1.500. O mínimo do governo federal é 1.412. Estamos gravando as aulas em 2024. Então, é isso daí que é o salário mínimo, no mínimo, tá bom? E esse no mínimo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem patrão que paga por fora e aí não coloca o mínimo lá no olerite do trabalhador. Tem patrão que nem o olerite está entregando para o trabalhador doméstico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vai aí na descrição, você que é trabalhador doméstico, empregada doméstica, fala aí para o professor se o patrão está entregando o seu olerite. Fala aí. Ó, por que eu sempre falo isso? É o pulo do leão. A gente dá dicas aqui para você, trabalhador, ficar atento com isso. Então, o salário mínimo, essa é a base. Depois, não pode ser menor que o salário mínimo. Além de, claro, né, tá assegurado por lei. E o outro ponto também, se o patrão não pagar o mínimo, é pau no patrão, ele tem que pagar, porque é uma garantia que não tem como o funcionário, né, falar que, assim, não vou receber o mínimo. Tem como, e não tem como o patrão falar, eu não vou pagar o mínimo. O mínimo, e pode ser maior, porque se a gente pega alguns estados, tem convenção coletiva do empregado doméstico. Então, tem sindicatos que chegaram numa decisão, num acordo melhor para o trabalhador. Então, está pagando mais ainda que R$ 1.412, mais ainda que R$ 1.500. Então, essa questão do salário é muito importante. Outro ponto também, a diferença de salário, exercício de funções e de critério para admissão por motivo de sexo. Então, os dois são empregados domésticos. Ah, mas aqui, porque ele é homem, ele ganha mais. Mas qual, né? Não pode ter isso. Se você também estiver passando por essa situação, manda um oi aqui para o professor, que por motivo de sexo masculino, feminino, gênero, motivo de idade, também não pode ter diferença de salário, principalmente os dois empregados domésticos. Outro ponto também, a cor, o estado civil, são formas do quê? Se você está passando por isso, é discriminação aí no seu local de trabalho. Então, as situações relativas a salários, tudo isso está garantido por lei. E outro ponto também importante, que o empregado, o empregado doméstico ou doméstico tem o tempo ali para trabalhar, que são as suas horas semanais, as suas horas mensais também, que a gente vai conversar a respeito disso, porque quando a gente fala de salário, é para uma carga horária de trabalho, tá bom? Não é um salário mínimo, começa às 7 horas da manhã, vai parar 10 horas da noite. Não é assim que funciona. Mas a gente está aqui para poder ajudar os trabalhadores domésticos e abrir a sua cabeça. E aí você me manda um oi para a gente poder te orientar. Então, essa aula agora eu dei dicas para você, patrão, também ficar atento com isso, para você, trabalhador doméstico, a respeito dos salários. Depois a gente volta com mais uma dica para você.